A gente escuta o tempo inteiro duas palavrinhas: fake news. Elas estão na boca do povo, mas nem sempre elas servem para falar tudo aquilo que a gente realmente quer dizer. Eu costumava nem falar fake news, eu falava mentira mesmo. Mas hoje em dia eu vejo que os problemas são muito mais complexos e que não é só assim mentira, verdade, sabe? Não é exatamente só esses dois polos que existem, sabe? As coisas são bem mais complexas e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Manu Mairim e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. A desinformação, ela tem diversas caras e às vezes chamar tudo de fake news mais atrapalha do que ajuda. Recentemente eu fiz um post no Instagram que eu tirei do dossiê Jornalismo, Fake News e Desinformação, né? Peguei alguma coisa que eu aprendi lendo esse dossiê que é da Unesco e falando sobre todas essas maneiras complicadas que uma notícia pode chegar até nós, né? Como esse conceito de desinformação é muito amplo e tem várias coisas inseridas. E agora eu trago pra vocês esse conteúdo na versão vídeo aqui no YouTube, que ajuda a dar exemplos e tudo mais. Vamos lá? Vamos começar falando de sátira e paródia. A sátira e a paródia, elas podem até ser consideradas como uma forma de arte realmente, né? Uma brincadeira que está sendo feita ali. Mas, no mundo como o nosso, em que as pessoas recebem cada vez mais informação por meio dos feeds das redes sociais, muitas vezes ali fora de contexto, tá descendo, viu o cachorrinho, desceu, você viu aquela informação, isso pode passar despercebido e pode passar por uma desinformação em que a pessoa perceba que aquilo é um site satírico. Então o exemplo que eu trago é esse que tá aí na tela de vocês, que fala sobre o portal Sensacionalista, né? Uma reportagem do Sensacionalista, que eu fico pensando que em um Brasil 2021, que o roteirista tá o quê? Tá louco? Deu ruim no Brasil? Qualquer coisa estapafúrdia pode sim ser verdade. Como esse link aí do Sensacionalista que diz: Bolsonaro diz que a corrupção acabou, mas amanhã tem mais. Eu não duvidaria se Bolsonaro realmente falasse isso. Outra coisa muito importante da gente saber é a questão da conexão falsa, que é quando os títulos, as imagens visuais ou as legendas não têm relação direta com o conteúdo. Então o exemplo mais comum disso que eu consigo pensar é o chamado clickbait, né? São aquelas manchetes bem sensacionalistas pra gente clicar, mas o conteúdo não tem nada a ver no fim das contas com isso, sabe? Tipo, parece que o mundo acabou na manchete, quando você vai ler o conteúdo as coisas são bem diferentes e quem lê só a manchete fica bem mal informado. Um exemplo é desse site que tá na tela de vocês, que é o TV Foco. O TV Foco pra mim é um grande exemplo de clickbait, que é um site de fofoca, e tá escrito assim: plantão da Globo interrompe sessão da tarde, Bonner é retirado do Jornal Nacional e âncora admite, pediu demissão. Outro tipo de conteúdo que a gente tem que ficar muito atento é o que nesse dossiê da Unesco eles chamam de conteúdo enganoso, que esse tipo de conteúdo ele existe quando tem o uso enganoso das informações para enquadrar problemas ou indivíduos de determinadas maneiras. Então você corta fotos e a foto tá ali, mas você tá vendo de um outro ângulo, você teve um corte na foto e isso faz com que pareça outra coisa, mas não é mentira exatamente. Você escolhe citações, escolhe determinadas estatísticas seletivamente. Então, por exemplo, quando você vai falar da popularidade do Bolsonaro, você tem 70% de pessoas que não gostam dele, mas você tem 30% que gostam. Se você bota na manchete 30% de brasileiros apoiam Bolsonaro, você está chamando a atenção para quem apoia, enquanto tem 70% que não apoiam, entendeu? Dados fictícios, não são essas informações, infelizmente. E isso é o que a gente chama de teoria do enquadramento. Um exemplo é esse que está aparecendo na tela de vocês. Eu não consegui achar a matéria original, afinal de contas eu não assino a Folha, então eu não tive como printar aqui. Mas no Catraca Livre eles fazem uma matéria já repercutindo o assunto. A Folha, na época das eleições para a prefeitura, né, na ocasião falando de São Paulo, eles fizeram uma manchete que dizia: confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. A questão é que parece que ele omitiu uma grande conta bancária de muitos recebimentos e não sei o que. Num país em que a gente já conhece como as coisas funcionam, você fazer uma manchete dessa, você sabe o sentimento que você vai gerar nas pessoas. E no fim das contas, que ele não omitiu foi um erro interno da equipe de campanha e era uma conta de R$ 579.
Outro ponto de muita importância que a gente tem que ficar bastante atento é a questão do contexto falso, que são notícias de anos anteriores, por exemplo, que ressurgem na nossa timeline fora de contexto, sem aviso de que são de outras épocas. Então você simplesmente está descendo a sua timeline do Instagram, principalmente do Twitter e do Facebook, você está descendo e aparece uma notícia, sei lá, desde fulano morreu, quando na verdade fulano já morreu há 10 anos, quanto notícias econômicas e tudo mais, mas na verdade elas são antigas. E por que elas ressurgem na timeline nesse momento? Alguma coisa tem aí por trás, né? Então a gente tem que ficar muito atento a esses conteúdos que são reciclados fora do contexto original, o que altera exatamente tudo. Outra coisa que a gente precisa também ficar atento é o conteúdo impostor, né? Porque quando os jornalistas têm as assinaturas em artigos que não foram eles que escreveram, que é um problema antigo que a gente já vê, por exemplo, desde a época do Orkut, com textos que foram escritos por Clarice Lispector e Arnaldo Jabor e Caio Fernando Abreu, mas na verdade não foram escritos por eles. Mas isso não influencia exatamente a sociedade, influencia, sei lá, a memória de Clarice Lispector, que talvez não tenha escrito aquele texto e ela pudesse considerar ruim aquele texto. Mas não influencia a sociedade. Agora, quando você mente em artigos jornalísticos ou você cria sites que imitam os sites jornalísticos, como o G1 ou a Folha, por exemplo, né, os sites dessas organizações, muitas vezes acontecem vídeos. Recentemente eu também não consegui resgatar isso, um vídeo que estava circulando como se fosse da BBC, só que nunca foi da BBC. E aí você vê, pô, a BBC tá dizendo isso, então é verdade. Então é uma coisa que precisa ficar muito atento, e esse é bem difícil da gente também se ligar. Exige uma pesquisa na internet mesmo, nas questões, nos sites, nas agências que fazem checagem, pra gente não cair nessas besteiras. Por fim, eu quero destacar aqui o conteúdo manipulado, que é um conteúdo que é genuíno, um conteúdo que é verdadeiro, mas ele é manipulado para enganar. Então, assim, é uma informação que grande parte dela é verdade, mas um pequeno ponto que às vezes é crucial para a compreensão, ele tá falado de uma maneira errada, ou ele é uma grande mentira realmente, ou ele tá modificado de certa maneira para você ver um lado ali mais turvo, enfim, para fazer a gente se confundir e acreditar em distorções. Então, esses são muito perigosos também, porque eles têm verdade em grande parte deles. Grande parte deles é verdadeira, daquela reportagem. Mas um ponto crucial foi manipulado. Então a gente, se tudo é verdadeiro e a gente sabe que é verdadeiro, por que a gente não vai acreditar naquele ponto? Então também é importante a gente ficar atento. E hoje eu quero convidar vocês para levar esse conhecimento pra frente, porque foi algo que pra mim foi muito importante sistematizar isso, sabe? Porque o termo fake news, principalmente pra gente que estuda isso na academia, já é uma coisa que não resolve, né? Porque fake news virou uma coisa muito ampla, qualquer um usa, o Trump vivia falando qualquer coisa, era fake news, ficou muito... não serve mais, não funciona. E eu, que sempre mudei fake news pra mentira, percebi que mentira também não sustentava tudo que poderia ser. Porque tem coisa que não é mentira, mas é uma manipulação muito sutil. Então essa esquematização que esse dossiê fez, pra mim foi muito importante pra eu entender. Então eu levei pro Instagram e trago aqui também em vídeo. Meu convite é que a gente dissemine isso, que vocês curtam e compartilhem esses vídeos pra chegar em cada vez mais pessoas e para cada vez menos gente caia na desinformação, porque eu entendo que não é por maldade que a gente cai, é por não entender essas nuances. Tem gente ruim que faz que produz essas fake news, tem gente que produz essas fake news, que aqui falando de uma maneira geral fake news, mas produz todas essas nuances de desinformação sem nem perceber que está produzindo isso. Então é importante a gente entender como esse mercado funciona, né? O mercado das notícias falsas. Então é isso. Desejo a todos uma boa vida, o quanto dá pra ter, né? Porque não tá fácil para nenhum de nós. E até o próximo vídeo.